Se você está começando a se aventurar ou quer aprimorar os seus conhecimentos no audiovisual, é muito importante ter conhecimento dos equipamentos essenciais para ter mais qualidade no seu trabalho. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns equipamentos que são essenciais para começar a desenvolver um trabalho cada vez mais profissional no audiovisual. Fala galera, eu sou Edu Rosendo, este é o meu canal e para começar a gente vai falar sobre o primeiro equipamento, que é a câmera. Pode ser desde um celular com uma qualidade muito boa, como por exemplo uma DSLR ou uma mirrorless ou até mesmo uma câmera de cinema. É muito importante você saber qual é o seu orçamento, o nível de cliente que você quer atender, o tipo de serviço que você quer desenvolver para saber qual é o equipamento correto e ideal para o seu fluxo de trabalho e para poder atender a demanda do seu cliente. Aqui, por exemplo, na nossa produtora a gente trabalha muito com publicidade, com fashion film e a gente já trabalhou até mesmo com casamento. Então, por esse motivo, nós utilizamos sempre as melhores câmeras que a gente consegue ter acesso dentro do nosso orçamento e dentro daquilo que os nossos clientes estão dispostos a pagar. Mas não se preocupa com isso, se você não tem condições de comprar um equipamento de última geração que custa uma bagatela de dinheiro, não se preocupa. Hoje no mercado existem diversas empresas que alugam equipamentos. Hoje, por exemplo, quando a gente vai desenvolver algumas campanhas publicitárias que precisam de um equipamento um pouco melhor, uma iluminação melhor, a gente acaba alocando de alguns parceiros que a gente tem, como por exemplo a The Box, que a gente já falou em diversas vezes lá no nosso Instagram sobre ela. É um dos principais fornecedores de equipamentos pra gente. Lá a gente consegue encontrar câmeras, desde câmeras de cinema até câmeras de entrada, como uma simples DSLR ou uma mirrorless. E junto desse corpo de câmera, se a gente não for focar tanto no celular, mas também vale para celular, mas a gente vai falar sobre lentes. É muito importante a gente ter cuidado com a lente que a gente vai comprar. As lentes, elas são fundamentais para trazer não só a imagem do nosso vídeo, porque as câmeras de SLR, mirrorless e de cinema precisam de lente para poder reproduzir a imagem que a gente está enxergando. Mas a lente, ela precisa ter uma qualidade comparável ao seu equipamento para poder entregar maior nitidez e principalmente uma textura perfeita para o seu vídeo. No mercado hoje a gente vai encontrar lentes desde grandes angulares até teleobjetiva. Cada uma tem uma função e um objetivo. As lentes teles, por exemplo, serão as lentes que a gente vai usar para fazer ângulos muito maiores, como por exemplo vídeos de imóveis que a gente precisa mostrar um plano bem aberto do ambiente. Muitas das vezes esses ambientes são um pouco pequenos. E as lentes teles, que são as lentes tipo 70-200, 300, 500mm, são lentes que a gente vai usar para, por exemplo, esporte ou até mesmo imagens um pouco mais distantes, que a gente precisa alcançar um objeto, um ponto de interesse que está mais longe. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, que a gente pode falar só sobre teles objetivas ou só sobre lentes e entrar mais a fundo nesse critério. Mas escolha a lente ideal para o seu projeto, principalmente as lentes que você vai ter mais fluxo de uso, para você não investir dinheiro e ficar parado. Então, por exemplo, aqui na nossa realidade hoje a gente precisa muito de uma lente que nem é uma tele, mas também não é uma lente retrato, mas a gente precisa também de uma lente retrato e de uma lente angular. Então, basicamente, hoje a gente tem uma lente 16mm, nós temos lentes 24, 70, nós temos lentes como 50mm e lentes como uma 85mm também. Quando a gente tem um trabalho que precisa de uma lente mais específica, aí a gente recorre aos nossos parceiros e aluga para aquele trabalho em específico, porque aí a gente não precisa fazer um investimento desnecessário comprando lentes que vai ter uso muito esporádico, como por exemplo uma 70-200, que não é sempre que a gente precisa. Então, quando a gente precisa, a gente recorre aos amigos que têm uma lente de 70-200 ou a parceiros que locam equipamentos e têm esse equipamento em mão. Depois de termos escolhido a lente e a câmera que nós vamos usar, ou escolhido o aparelho celular que nós vamos usar, nós precisamos ter um equipamento para ter a imagem mais estabilizada e firme possível. E aí é a hora da gente, obviamente, escolher o nosso tripé ou estabilizador. Cuidado com os tripé que existem hoje no mercado. Eu sei que a gente está começando, tem pouca verba, não dá para investir muito, mas corra de tripés de 150, 100 reais, que normalmente não são tripés, por exemplo, hidráulicos ou semi-hidráulicos.
busque investir um pouco mais de grana e compre um tripé de qualidade, hidráulico ou semi-hidráulico, de preferência um tripé leve, mas com uma construção muito boa, como os tripés de alumínio ou fibras de carbono, que são tripés com uma resistência muito boa, que vai aguentar um peso muito bom, mas também vai ser tripés com peso menor na hora de você transportar de um lugar para o outro. Existem diversos tripés, diversas marcas no mercado, mas as marcas que eu mais recomendo para quem tem pouca verba para investir são os tripés da Benro e os tripés da KF, mas para quem tem um pouco mais de verba, para quem pode investir um pouco mais, aí eu recomendo os tripés da Manfrotto, que são os tripés de excelente qualidade e tripés profissionais de extrema qualidade. Se você vai para linhas de estabilizadores, aí eu recomendo você entrar nas linhas da Zion, que aí você vai ter o Zion Will Be West, Will Be Lab ou até mesmo os Crane, né? Ou ir para as linhas DJI, que são os estabilizadores muito mais potentes, muito melhores, que é uma marca já muito mais consagrada e com tecnologia já muito mais avançada. Mas a Zion não vai te deixar na mão. Eu uso o Zion, já usei diversos modelos de Zion e todos eles me atenderam muito bem e nunca me deixaram na mão em momento algum. O estabilizador que eu tenho hoje aqui comigo é o Will Be Lab, que inclusive é o estabilizador que eu estou usando agora como tripé. Como eu não tenho um tripé aqui nesse momento, eu estou usando um estabilizador Will Lab da Zion, e é um estabilizador que ele, para dentro da minha necessidade, ele atende muito bem. Ele suporta ali até os seus 3 kg de peso de equipamento, então eu consigo tranquilamente colocar a minha Sony com até mesmo a minha 85mm da Viltrox, que inclusive tem até vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, é só olhar, tem aqui no card, e colocar também o meu monitor. Obviamente que eu não coloco o monitor em cima da câmera, porque eu vou perder alguns movimentos, então eu coloco o monitor em uma das sapatas de apoio que ele tem, que eu posso até fazer um review depois sobre ele, porque ele ainda assim, apesar de ser um estabilizador antigo, ainda assim é um estabilizador muito útil e válido para adquirir ainda em 2023. E aí agora, depois de termos a excelente imagem estabilizada, com uma excelente qualidade para equipamentos que nós escolhemos, nós não podemos falhar em uma coisa, no áudio. E o áudio ele é 50% do nosso vídeo, então a gente precisa escolher bem qual vai ser o equipamento de áudio que nós vamos escolher. E aí a gente vai falar sobre microfones. A gente vai ter microfones desde booms direcionais, desde de shotgun, como também nós vamos ter os microfones como lapela, ou se você vai gravar, por exemplo, um podcast ou vídeos tutoriais, a gente vai ter os microfones ali que ficaram muito famosos ultimamente, que são os microfones cardioides, que são aqueles microfones mais direcionais, muito populares nos podcasts. Inclusive eu tenho um aqui de entrada, bem simples, mas que atende bem à demanda do que a gente pode fazer. Então, para esse momento, a gente vai precisar investir muito bem em gravadores, em um bom microfone cardioide ou em até mesmo outros tipos de microfone. Analisa bem, estuda bem, olha quais são as suas necessidades, porque cada microfone vai ter a sua função e o momento certo de ser usado. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo só sobre áudio, só sobre microfones, pra gente explicar melhor e você saber escolher qual microfone vai atender mais a sua necessidade. Como eu já falei aqui no canal em outros vídeos, iluminação vai ser crucial. Então é hora agora da gente pensar nas iluminações. No mercado hoje a gente vai encontrar iluminações desde painéis de LEDs, a cubes, a refletores e até mesmo a bastões de LED. Eu, por exemplo, aqui estou usando 2 bastões de LEDs para fazer as minhas luzes coloridas, como vocês estão vendo aqui. Eles são bastões de LEDs RGBW, então eu tenho desde da paleta RGB até as palhetas do white, né, do branco ali. Então eu tenho como fazer um branco mais quente, um branco mais frio e também trabalhar com cores dentro da paleta do RGB. Eu também tenho uma luz fixa aqui usando um softbox, porém eu estou usando lâmpadas, tá? Eu não estou usando um cobe, por exemplo, e nem um painel de LED, mas você poderia usar um painel de LED ou um cobe, e aí a gente vai ter diversas tipos de luz. Eu vou só indicar algumas que eu já usei e indicaria você adquirir para um trabalho mais geral. Eu vou começar com um cobe que eu acho que ele é mais coringa, todo mundo tem que ter esse cobe, e é um cobe que tem um custo baixo e é um cobe que vai atender em diversas demandas, que é o 60D da Amara. Ele é um cobe muito bom, você vai ter ele tanto 60D como 60X,
A diferença de um para o outro é que um vai trabalhar com daylight e o outro vai trabalhar as temperaturas. Você vai ter como fazer a admiração da temperatura, se você quer um pouco mais quente, um pouco mais frio, ou deixar ali no meio termo, né, um daylight. Ou se você quer já ter ali um daylight já chapado, já setado e só trabalhar as potências de luz, você pode ir no 60D. Existem outros, como por exemplo o 200D ou 200X, que são outros cobes também da Amara. Existem também alguns outros cobes de outras marcas. Eu vou deixar uma lista com todos os cobes e iluminações que você pode adquirir, inclusive links tanto do AliExpress como da Amazon, para você poder adquirir o seu cobe ideal. Outro tipo de luz que você pode usar é os bastões de LED. Eu, por exemplo, aqui uso bastões de LED da Luxio, mas você pode usar bastões de LED da Yongnuo como bastões de LED da Amara. A Amara tem uma linha de bastões de LED muito bom também. E você pode usar esses bastões de LED tanto para fazer cenários, como eu estou fazendo aqui, como para fazer luz principal, como eu já fiz em alguns vídeos. Outro tipo de luz que você pode adquirir são os painéis de LED. E aí a Amara vai ter alguns painéis de LEDs que você pode utilizar, inclusive tem um link aqui embaixo de um Amara que você pode utilizar, mas existe também alguns painéis de LED da Yongnuo que você também pode utilizar, e o link de todos esses painéis, todas essas iluminações que você pode adquirir e que vai atender muito bem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para te ajudar na hora de escolher a iluminação ideal para o seu vídeo. E aí, por último, mas não menos importante, software de edição. Hoje no mercado você vai encontrar software de edições profissionais tanto gratuito como pagos. Gratuito a gente vai ter até mesmo um software muito utilizado no cinema e que vai te atender, cara, exorbitantemente muito bem, que é o DaVinci Resolve. Ele vai ter a versão paga e a versão gratuita. A versão paga vai só dar um upgrade ali no software para você conseguir utilizar muito mais ferramenta, mas a versão gratuita dele já resolve 90% do teu trabalho, do teu trampo, principalmente se você está começando. Então vai de DaVinci Resolve se você não tem como pagar uma mensalidade e não quer ter alguns problemas que você pode encontrar com o Premiere. Agora, se você quer ter um software onde você consiga adicionar vários plugins, várias transições, várias artimanhas dentro dele, aí eu recomendo você ir para o Premiere, que é um software que eu utilizo. Tem curso meu também já sobre o Premiere. Você pode pegar a suite completa da Adobe, né, que é a Creative Cloud, e aí você vai ter acesso não só ao Premiere, mas todo o pacote da Adobe, desde design até a fotografia. E vai ser muito útil para você, porque você vai ter tanto o After Effects para você fazer animações, como também o Premiere. Se você edita com celular, se você trabalha com celular, se você é um videomaker de celular, né, um story maker, aí eu vou te recomendar o VN ou o CapCut. O VN eu curto muito ele porque eu consigo utilizar os mesmos LUTs que eu utilizo no Premiere e no DaVinci Resolve. Eu consigo utilizar esses LUTs dentro do VN, mas se você não quer usar o VN porque você não se adaptou, aí tem o CapCut, que ele é muito mais completo. Eu utilizo os dois, mas basicamente o CapCut eu só uso para colocar legenda nos meus vídeos. E aí, pra gente encerrar, eu vou deixar algumas dicas extra para vocês. Invista em cartões de memória de qualidade. Se você vai trabalhar com câmeras, não adianta você comprar cartões de memória de baixa qualidade e principalmente cartões pirateados. Então invista em bons cartões com excelente velocidade, porque você vai ter muito problema de cartões parando no meio da gravação se você não comprar um cartão de qualidade, principalmente se você for gravar em 4K. Então invista em cartões de qualidade. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre cartões de memória futuramente aqui no canal, mas já de antemão eu vou deixar a dica para vocês. Invista em cartões da Alexa ou da SanDisk, que são cartões muito bons, e busque sempre cartões de velocidades acima de 90 megabytes por segundo. Eu hoje utilizo meus cartões todos com 120 megabytes por segundo para cima, e cartões não com tanto espaço de memória para você não cair no comodismo e acabar perdendo arquivos. Então eu prefiro ter vários cartões de 64 GB do que ter 2, 3 cartões de 520 GB, a não ser que você vai trabalhar com câmeras que ocupem muito espaço, como por exemplo as Panasonic GH5 e GH6,
que os arquivos dela por si só vai ser arquivos muito grandes, e aí sim você vai precisar de um cartão com mais espaço de memória para você não perder tempo na gravação trocando de cartão. E para finalizar, lembre-se sempre de escolher equipamentos que enquadre, que se encaixe dentro do seu orçamento, para você não fazer um investimento desnecessário e criar uma dívida qual o seu fluxo de trabalho não vai conseguir pagar esse equipamento a longo prazo. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido e aprendido, pegado essas dicas aí para vocês terem os equipamentos essenciais, ideais para a sua produção. Não se esquece de se inscrever, deixar o teu like e também comentar aqui no vídeo alguma outra dica ou dizer qual equipamento você vai comprar a partir de agora que você já entendeu qual equipamento comprar. Mas é isso, eu sou o Edu Rosendo, este é meu canal, por hoje é só, valeu, falou e tchau!